Declaro aberta a 12ª reunião ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Submeto à apreciação de Vossas Excelências a ata da 11ª reunião ordinária realizada em 4 de novembro de 2019. Indago se estão todos de acordo com seus termos. Senhor presidente, só registrar a minha ausência, então, abstenção. Não havendo, portanto, objeção, declaro aprovada a ata com abstenção dos que não se encontravam presentes à referida sessão. Primeiro item da pauta, item 1, processos para distribuir. 1.1, processo MPRJ 2019 00035-746, principal com 3 volumes e um anexo. Recurso em face de decisão condenatória em procedimento disciplinar de membro do Ministério Público, advogado Dr. Duval Viana. Redistribuição na forma do artigo 15, parágrafo único do Regimento Interno do Colégio de Procuradores. Senhor presidente, pela ordem, eu queria que tirasse a minha pedra tanto do primeiro quanto do segundo. O primeiro porque é processo disciplinar, o segundo por suspeição. Já foi retirado, doutor Mafan. Obrigado. Processo distribuído para a doutora Ângela Silveira. Item 1.2, processo MPRJ 2019 012-60057, representação para a perda do direito do uso do colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sem advogado. Processo distribuído para a doutora Patrícia Rosa. Doutor Mafan retornou. Distribuição. Processo para relatar. Item 2, 2.1, processo MPRJ 2019 0104-1356, minuta de resolução acrescendo atribuições à Promotoria de Justiça de Sumidouro. O relator é Dr. Marlon, que ainda não chegou, então vou inverter a pauta, vou passar para o item 2.2, processo MPRJ 2019 011-88-38-1, minuta de resolução alterando as atribuições das Promotorias de Justiça de Investigação Penal das 1ª, 2ª, 3ª Centrais de Inquérito. Relator, Procurador de Justiça, Dr. Fernando Chaves. Eu, antes de passar a palavra ao relator, quero fazer algumas rápidas considerações. Talvez, como eu já disse aqui anteriormente, esse seja o processo de reengenharia de órgãos mais complexo e de maiores dimensões que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já enfrentou. As centrais de inquéritos, como foi lembrado aqui pela nossa corregedora, elas foram criadas no ano de 1991 e até então nunca tinham sofrido uma mudança significativa. E os tempos mudaram. Há 30 anos atrás, a forma com que as demandas chegavam ao nosso Ministério Público eram muito diferentes. Hoje, todos sabemos que estamos em vigor, em vigência da chamada sociedade da informação, sociedade do conhecimento, e que, em breve, num futuro muito breve, entraremos na era dos dados 5G, que acontecerão praticamente em tempo real.
No passado, a internet agrupou pessoas. Depois passou a agrupar, agora, inicialmente agrupou computadores, depois agrupou pessoas e agora começa a acompanhar coisas, objetos. E nós não conseguimos, nesse período, acompanhar os nossos processos, as nossas demandas. Eu sempre falo que nós nos preocupamos em tratar de um tumor quando o paciente tinha metástase. Ou seja, nós não conseguimos, com esse método, com essa forma de atuação, solucionar e atender a sociedade, aos anseios da sociedade com relação à nossa expectativa, à expectativa deles. E nós temos uma estrutura, além de tudo, muito cara, muito onerosa para o Estado. E esse processo todo, ele foi deflagrado a partir de uma correição do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional do Ministério Público. E nessa correição houve a seguinte determinação. Determinação ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, reavaliem a conveniência de manutenção das PIPs e, se for o caso, promovam a fusão e reestruturação de suas atribuições às promotorias criminais da capital. B, caso entendam pela manutenção do modelo de PIPs, promovam a desvinculação da PIP com a respectiva delegacia de polícia, passando a distribuição equânime dos procedimentos, inquéritos cautelares e notícias de fato, que aportam em tais unidades, observando critérios objetivos e impessoais em consonância com a resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, controlando-se ainda as prevenções, conexões e compensações. Ademais, a Corregedoria Nacional propõe também ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público que expressa 2. Recomendação aos excelentíssimos membros das PIPs a fim de que passem a adotar as seguintes providências. A. Exerçam o protagonismo nas investigações, não se limitando a aguardar as providências de outros órgãos, incluindo, quando for o caso, a investigação criminal própria. E, B, procurem adotar uma atuação mais integrada aos órgãos institucionais de apoio à atividade finalística de suas respectivas atribuições, tais como GAECO, CAUS, entre outros, CAUS, Centro de Apoio Operacional, entre outros, com o desiderato de potencializar a chance de êxito e efetividade nas investigações de maior complexidade. A Corregedoria Nacional deverá ser informada no prazo de 90 dias acerca das providências adotadas. Vejam bem, no prazo de 90 dias de uma correição que aconteceu no ano de 2016. Ou seja, no ano de 2017, o doutor Marfan Martins Vieira passou a chefia da instituição para mim e, nesse período, pacientemente, o então Corregedor Nacional, doutor Orlando Rochadel, aguardou que fizéssemos estudos e análises para adequar as promotorias de investigação penal às sugestões feitas pela Corregedoria Nacional. São 55 promotorias de justiça distribuídas pelas 3 centrais de inquéritos. São 12 órgãos de execução vagos no momento, que, uma vez disponibilizados para remoção, trará grande impacto em todo o primeiro grau de atuação,
com repercussão inclusive para os candidatos aprovados no último concurso, mas ainda não empossados. São 43 promotores de justiça titulares, alguns dos quais presentes aqui no dia de hoje, impactados pela proposta apresentada, sendo que desses, 41 membros anuíram de forma integral e 2 promotores de justiça anuíram de forma parcial. Vale registrar que nas inúmeras reuniões que tivemos, o clima foi absolutamente harmônico e cordial. Vale registrar também que a chefia fez uma meia-culpa, uma análise do que cabe a ela melhorar e oportunizar a esses colegas para que elaborem um trabalho mais eficiente, mais ágil, mais rápido. Temos tido reuniões semanais. Essa semana, amanhã, temos outra reunião agendada. Estamos buscando um novo local para alocar as centrais de inquérito, principalmente a primeira central de inquéritos, que é a mais robusta, numa confecção mais moderna para que eles possam desempenhar suas funções da melhor forma possível. O trabalho foi apresentado para as 3 centrais de inquéritos e, em seguida, a esse órgão especial do Colégio de Procuradores na sessão extraordinária ocorrida no dia 30 de setembro. Foram realizados até agora pelo menos 3 estudos, relatório conclusivo da comissão presidida pelo Dr. Ricardo Ribeiro Martins, estudo iniciado, mas não concluído, com uma comissão instituída no âmbito do Fórum Permanente Institucional. Na ocasião, salvo engano, essa comissão foi conduzida pela doutora Leila Costa. E estudos da APEMOD e o CEMP, Centro de Pesquisas do Ministério Público, em parceria, que geraram a proposta de redimensionamento encaminhada aos senhores no dia de hoje. As estruturas envolvidas para que chegássemos a essa proposta encaminhada foram a APEMOD e o CEMP, ligados à Subprocuradoria de Planejamento, a Secretaria-Geral do Ministério Público, a Secretaria de Tecnologia da Informação, o Centro de Apoio Criminal, a coordenação das centrais de inquéritos. Semana passada chegou a mim um ofício do agora corregedor, doutor Rinaldo Reis Lima, que foi assistente, subcorregedor, doutor Mafan? Chefe de gabinete do corregedor anterior, doutor Orlando Rochadel. Como fizemos em cada etapa, encaminhamos para ele esse estudo e ele disse o seguinte: senhor Procurador-Geral de Justiça, em atenção ao ofício GPGJ número 1.187, datado de 11 de novembro de 2019, que trata da correição extraordinária número 423/2016, MPRJ, realizada nessa unidade do Ministério Público, acuso o recebimento do referido expediente e informo que esta Corregedoria Nacional fará o acompanhamento dos trabalhos de reestruturação de que trata a resolução a ser expedida por Vossa Excelência, redefinindo as atribuições das promotorias de Justiça de Investigação Penal. Atenciosamente, Rinaldo Reis Lima. Quero destacar, por fim, o trabalho incansável da Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento, doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia, que, com sua equipe, foi capaz de fazer análises, avaliações, reuniões, para que pudéssemos chegar a essa sessão de hoje
com um formato em que, como eu já disse aqui anteriormente, todos os colegas, de certa forma, anuíram, a não ser 2 que têm pequenas ressalvas. Outra ressalva foi feita também pelo colega Eduardo Campos, aqui presente, que se encontra anexada aos autos e foi disponibilizada para todos os senhores. De qualquer forma, como eu sempre digo, essa é uma sessão democrática e que todas as nossas equipes estão aqui à disposição para fazer os esclarecimentos necessários. Mas não posso deixar de parabenizar a esse colegiado e à subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento pela condução dos trabalhos. Vou passar a palavra agora ao relator, doutor Fernando Chaves, para que elabore seu voto. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores pares, excelência, pergunto, o pessoal concorda com a leitura só da ementa ou do voto? Indago aos senhores se é necessária a leitura do voto completo ou basta a ementa. Eu acho que esse caso é complexo, talvez fosse interessante o voto, né? Dr. Cláudio Henrique está sugerindo a leitura da ementa e, se tiver alguma dúvida, a leitura do voto, que é um voto denso, está disponibilizado, como eu disse anteriormente, desde semana passada. Os senhores concordam? Então, passemos à leitura da ementa. Procedimento de gestão administrativa instaurado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional com vista a realizar o redimensionamento das promotorias de investigação penal das centrais de inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro, em razão de determinações contidas em relatório final encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, no sentido de promover a reavaliação da manutenção daqueles órgãos de execução, a fusão e redistribuição de suas atribuições e sua desvinculação das delegacias policiais, efetuando, ademais, a distribuição mais equânime dos procedimentos. Peço desculpa porque ainda está em rascunho ainda. Comissão instituída pelo Procurador-Geral de Justiça por sugestão deste órgão colegiado para estudo aprofundado do assunto, concluindo-se pela manutenção da especialização na seara investigativa por meio das PIPs, com observância de sua relação com as respectivas áreas territoriais e atentando-se para as medidas corretivas das distorções apontadas pelo extinto CAU de violência doméstica em decorrência da criação de PIPs exclusivas desta especialidade. Assim, a Assessoria de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional, a PMOD, após longos estudos do assunto e tratativas com os membros ministeriais titulares daqueles órgãos de execução, apresentou minuta de resolução, depois alterada em razão de novas anuências concedidas pelos promotores de justiça das centrais, resultando, por fim, então, a minuta de resolução de folhas 309 e seguintes, em que se observa que as 3 centrais de inquéritos passam a organizar-se territorialmente em torno dos núcleos Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E as PIPs, ora com atribuições diversas, passam a ser divididas basicamente em 3 eixos.
territoriais, violência doméstica e especializadas, havendo assim uma distribuição mais equânime e racional das demandas existentes, sem haver a criação ou extinção de qualquer promotoria de justiça. Os números do novo desenho estão respaldados nos gráficos e tabelas de folhas 254/278 e 308. Destacam-se as atribuições concorrentes entre as PIFs, com observância dos eixos territoriais, violência doméstica e especializadas. A possibilidade de mutirão, quando solicitado pelo órgão de execução e respeitados os requisitos pertinentes, e a continuidade dos estudos sobre o assunto pelo prazo de 180 dias depois de implantadas as mudanças. Frise-se, por fim, que 2 dos 43 promotores de justiça das 3 centrais não anuíram integralmente, mas apenas parcialmente com a proposta. A 21ª PIP da primeira central não anuiu para a perda de atribuições nas investigações oriundas das delegacias especializadas, quando a infração for praticada na circunscrição da 34ª Delegacia Policial, em Bangu. Enquanto a 11ª PIP, da mesma central, em relação às infrações praticadas em situação de violência doméstica na circunscrição da 21ª DP, com sucesso. Como se vê, tais oposições são pontuais e de pequeno impacto, não obstando atingir o resultado pretendido, ainda porque, tornadas vagas, o objetivo pretendido será completado. Excelência, antes de concluir a leitura da emenda, eu gostaria de ler um pequeno parágrafo que fez no meu voto, dizendo o seguinte: este relator aproveita a oportunidade para ressaltar que esta foi certamente a maior reengenharia pacífica de órgãos de execução promovida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Eduardo Cioto Lacussen, pela Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, doutora Maria Cristina Palales dos Anjos Celesteia, pelos assessores doutora Maria Cristina Menezes de Azevedo, doutor Emiliano Rodrigues Brunet de Poli Paz, doutor Leônidas Filipone Farrula Júnior, e pela coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Joana da Costa Martins Monteiro e sua equipe. Continuando, estando desta forma atendidas as determinações do Conselho Nacional do Ministério Público, o voto é no sentido do acolhimento integral da minuta de resolução acostada às folhas 309 e seguintes. É como voto. Eu gostaria de registrar mais uma vez que essa reengenharia ela vem para dar novo formato às centrais de inquérito. E não posso deixar de destacar, porque nós fizemos um estudo detalhado e esse estudo demonstrou uma baixa produtividade, que a chefia faz a sua reflexão na parte que lhe toca. E nesse sentido, e principalmente dando uma atenção especial à parte criminal, nós já estamos trabalhando a partir do dia 1º de janeiro com 2 assessores nas promotorias de execução penal,
porque essa foi também a prioridade do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Me comprometi com os promotores das centrais de inquéritos, e a distribuição disso será feita através da nossa comissão de eficiência, porque nós não temos a disponibilização imediata, mas vou dar a cada um mais um assessor e vamos adequar o cargo de assessores, de servidores, dentro do formato da nova central de inquéritos. Então, nós não podemos transferir apenas para os promotores de justiça o baixo resultado de satisfação. Repito, era um modelo que pode ter funcionado lá atrás, mas hoje em dia não funcionava mais e era necessário essa readequação. Além disso, o nosso secretário de informática está aqui, ele já se comprometeu também. Hoje nós temos um sistema que é o Integra policial, vai dar uma agilidade muito maior, além da implementação do chamado link dedicado, que já está em vigor, Daniel, já começou a funcionar. Então isso evita aquele problema que os senhores procuradores já enfrentaram também no envio das informações, que muitas vezes só podiam acontecer no período da noite. E, além disso, eu não tenho a menor dúvida que nesses 12 órgãos retidos, e obviamente nós não podemos reter por um longo tempo, porque estamos trazendo prejuízo a outros colegas, o primeiro movimento que vai acontecer é um movimento horizontal, já que os colegas que chegaram às centrais de inquérito são os mais antigos, e só depois ele passa a acontecer de uma forma vertical. Então, o mais importante é destacar sempre o clima harmônico, pacífico, em que todas essas tratativas foram conduzidas. E aí não posso deixar de, mais uma vez, fazer aqui uma homenagem especial à doutora Maria Cristina e sua equipe. Indago se alguém tem alguma dúvida, se podemos fazer uma votação coletiva ou preferem que essa votação seja individual. Só uma dúvida, quando que seria para entrar em vigência essa... Imediatamente. Imediatamente? É óbvio que tem pequenas adequações e ela não pode acontecer ainda nesse mês, mas isso já aconteceria mais tardar no mês de fevereiro de 2020. E essa estrutura de informática, porque... Não, isso já está, o link dedicado já está implementado e o Integra policial também está pronto? Está pronto. Ou seja, repito, é a parte em que realmente nós tivemos muita dificuldade. O doutor Marfan começou com esse processo de readequação, nós demos continuidade. Agora, essa parte de informática, eu não sei se os senhores, como procuradores, já viram o Integra processual, mas ele traz uma agilidade muito grande e, certamente, o nível de resultado de eficiência vai ser muito melhor. Senhor presidente, por favor. Primeiro eu gostaria de parabenizar a equipe da nossa decana, sua procuradora, que realmente fez um trabalho digno de louvor. Eu queria só registrar duas coisas aqui e tirar uma dúvida em relação a essa questão da informatização. Primeiro que a comissão presidida pelo colega Ricardo, na época, não consultou a corregedoria sobre essa questão, embora tenha visto, né, que, como já foi explicado aqui, isso veio da Corregedoria Nacional, mas a corregedoria local, na época, não foi consultada. Segundo, é que me preocupa uma coisa que constou desse relatório, mas que, por isso aí a pergunta em relação a esse sistema do Integra policial, se seria uma forma de voltar com aquele famigerado SCO das pastas virtuais, que nós aqui, inclusive, tentamos, e esse órgão especial entendeu
o absurdo que era aquilo, né? E acabou extinguindo o convênio. Então, não sei se tem alguma coisa a ver ou se é um sistema novo, porque se for aquele modelo do SCO, em que a polícia que dizia o que o MP ia receber e fiscalizar, eu acho que seria um retrocesso. Mas uma coisa nova que realmente o colega tem acesso aos inquéritos e todas as peças, possa ler os inquéritos, né? E possa funcionar em termos de modernidade, tudo bem. Eu vou pedir que tanto o colega João Alfredo como o secretário de Informática compareçam para fazer os esclarecimentos, porque o João Alfredo faz pela Corregedoria do Ministério Público e o Daniel Rabi faz pela Secretaria de Informática. E, doutor Pedro, a resposta eu já lhe adianto que é não, e será um prazer poder exibir para cada um dos senhores também o Integra Policial. Eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver o Integra Judicial. O Judicial já funciona? Sim, sim. Então, ele funciona nas mesmas bases e não tem nenhuma relação com o sistema anterior. Por favor, João Alfredo e depois Daniel Rabi. Bom dia, excelentíssimos integrantes. Com relação à Integra Policial, eu noticio que é o doutor Bernardo que está à frente, mas no momento está inacessível. Eu participo com ele de algumas tomadas de decisão e, no caso concreto... Só um registro, João, desculpa lhe interromper. O doutor Bernardo Vieira se encontra na Corregedoria Nacional do Ministério Público, então ele está acompanhando por lá também e acompanha lá a parte de tecnologia da informação. Então, ele faz essa ponte para nós que é relevantíssima. Salvo engano, ele está em correição hoje, está indo para o Nordeste. Com relação ao caso concreto, a polícia ela manda para o MP o inquérito na íntegra, com peças em PDF. O inquérito fica armazenado aqui e as peças vêm chegando de maneira incremental. Então, toda vez que a polícia faz uma remessa, as peças vêm para o MP e ficam no MP. O sistema que a polícia usa é o SCO, mas o nosso sistema é só uma forma de comunicar com o SCO. Então, a gente define tudo que a gente faz aqui e a polícia trabalha na polícia via SCO. As peças chegam de maneira integral e organizadas exatamente como a árvore do processo eletrônico. Então, ainda que a polícia troque alguma peça, não tem como não acusar aqui, porque as peças ficam todas ordenadas aqui no nosso servidor. Então, desculpe, a baixa, então, não vai ser igual antigamente aquelas listas de 200, 300 inquéritos, que o colega clicava e baixava tudo. Não. Vai ser uma baixa individual, sim, o colega tendo acesso à integralidade da investigação. Exatamente. Obrigado. Com a mesma velocidade que os senhores têm acesso hoje ao Integra Judicial. Daniel, por favor, faz a complementação para nós do esclarecimento. Bom dia a todos, excelentíssimo doutor Pedro Elias. Em relação às bases que o doutor João Alfredo já lançou, só fazer rápidas observações. A polícia continua operando o SCO, é o sistema por meio do qual eles alimentam a informação registrada e lançada em todo o inquérito policial eletrônico. A partir da virada de chave em cada comarca, com a migração do cronograma feito pelo Tribunal de Justiça, que já foi feito nas segunda e nas terceiras centrais de inquérito, estamos aguardando a primeira para o ano que vem. Então, a partir desse momento, todo o inquérito policial é instaurado eletronicamente de forma obrigatória pela autoridade policial a partir da portaria de instauração. Eles continuam operando o SCO para alimentar essa informação eletrônica no sistema deles, que se comunica com a gente por meio de um web service dedicado, e aqui o Integra Policial é a interface por meio da qual nós nos relacionamos com o inquérito policial eletrônico. As manifestações do Ministério Público são apostas no Integra Policial e ele transaciona esta peça de volta para a polícia, que vai vê-la no SCO. Então, são dois sistemas distintos que se comunicam por um web service dedicado. Essa comunicação é feita de forma instantânea, não existe ainda nenhum comando em lote, seja para baixa, seja para outros tipos de manifestação. Todas essas possibilidades de você criar ali uma ferramenta em lote, elas são levadas à administração para que se determine se é algo
razoável de se fazer ou não. Então, são estudos feitos com bastante antecipação e bastante parcimônia, né? O link dedicado ao que o Procurador-Geral se referiu é uma fibra ótica que sai daqui da sede do Ministério Público e vai diretamente para o Tribunal de Justiça. Nós estamos trazendo os usuários dos sistemas eletrônicos do Ministério Público, qualquer sistema, seja ele o Integra, judicial, policial, o próprio uso do portal TJRJ, então qualquer via de comunicação que nós temos com o Tribunal de Justiça está sendo migrada para dentro desse link dedicado. Esse link, por ser muito robusto em termos de velocidade e disponível em acessibilidade constante, ele tende a apresentar uma experiência de usuário muito superior àquela que os membros e servidores têm tido no uso do portal, de outros sistemas periféricos por meio da internet comum. Com a internet comum, nós batemos na porta do TJ como um usuário qualquer, né? Equivalente a um advogado, equivalente a um defensor, equivalente a qualquer pessoa que está lá protocolizando algum tipo de manifestação. Esse link dedicado, não. A gente vai direto à base de dados do TJ, né, com essa via expressa, e lá podemos nos manifestar. A peça é carregada de forma muito mais rápida. A gente já começou a fazer essa migração na semana passada, toda a capital já está feita, e essa semana eu pretendo finalizar o resto do estado inteiro. Então, a partir daí, a gente ganha também em velocidade e em qualidade de uso. Tem alguma dúvida ainda? Não, estou satisfeito. Obrigado, senhor presidente. Alguma outra dúvida? Senhor presidente, Só um instantinho. com esses esclarecimentos prestados em razão da indagação do doutor Pedro e até aquela apresentação que foi feita na sessão extraordinária, para mim, muito esclarecedora, né? E com a pontuação feita pelo doutor Fernando, eu me considero satisfeito e sugiro que seja o voto coletivo mesmo, porque eu não vejo mais nenhuma questão que possa ser destacada em relação a esse projeto que é fantástico. E parabenizo mais uma vez a doutora Telecheia, né, e a sua equipe, porque é o que já se esperava há muito tempo em termos de revolução para uma efetivação e otimização do trabalho nas PIPs. Então, a minha sugestão, já seguindo o que o doutor Cláudio tinha dito, eu estou satisfeito e sugiro a votação coletiva. Agradeço a confiança, doutor Marlon. Indago se podemos votar de forma coletiva. Também, acho que pode ser. Então, minuta de resolução aprovada de forma unânime. Vamos passar agora ao outro item da pauta, item 2.1, processo MPRJ 2019-0104-1356. Minuta de resolução acrescendo atribuição à Promotoria de Justiça de Sumidouro. Agradeço aos colegas da Central de Inquérito aqui presentes e agradeço também a participação de todos e a paciência. Mais uma vez, doutora Maria Cristina, muito obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho realizado. A senhora, a toda a sua equipe aqui presente, doutor Emiliano, doutor Leônidas, doutora Somaine, doutora Joana Monteiro e sua equipe do Centro de Pesquisas, Secretaria de Informática, Secretaria-Geral do Ministério Público, na pessoa do doutor Dimitrios Gonçalves, aqui presente. Muito obrigado. Com a palavra, o relator, doutor Marlon Cordovil. Senhor presidente, caros colegas, já me pedindo desculpas pelo atraso, mas hoje eu fui colhido por um trânsito assim absurdo e surpreendente. O voto aqui é um voto bastante singelo, até porque esse órgão especial já abraçou esse entendimento e expressou a sua votação concordando em outras hipóteses a que vou me referir. A situação é o seguinte: já há algum tempo a nossa Subplan tem feito estudos no sentido de que se mostrou bastante interessante que se dispersasse as energias concentradas nas promotorias de tutela coletiva, nos núcleos de tutela coletiva no interior do estado do Rio de Janeiro, com comarcas que apresentassem uma baixa produtividade em razão do volume de trabalho local. Volume esse trabalho, inclusive, atestado até pelos órgãos jurisdicionais locais.
Então, com isto, o que se visava e se tem conseguido êxito já, é que as promotorias dessas comarcas todas de juízos únicos pudessem ter atividade de tutela coletiva, podendo extrair e desafogar desses núcleos de tutela coletiva pontuais em cidades maiores do interior, pudesse então dividir com elas essas tarefas, de maneira que elas já poderiam apresentar uma produtividade que justificasse a sua própria existência, né? Que perante os olhos da sociedade local mostrasse um trabalho efetivo do Ministério Público e, ao mesmo tempo, pudesse deixar que essas comarcas de núcleos de tutela coletiva, também do interior e cidades maiores, pudessem se concentrar em situações mais importantes para aquela comarca e até mesmo para aquela região. E essa hipótese é uma delas, né? Nós temos aí, de um lado, a promotoria de juízo único de Sumidouro e temos a segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Teresópolis. Então, o que se coteja nesse sentido? A promotoria de Sumidouro, segundo aquelas estatísticas que nós já estamos acostumados a ver, da corregedoria, de produtividade, dos rankings, ela tinha uma média de 342 feitos contra 610 do seu grupo, média do seu grupo mensal, né, e 988 distribuições mensais da primeira do ranking dessas promotorias que são ditas de juízo único. No caso, a primeira colocada seria Itatiaia. Sumidouro, por exemplo, no ano de 2018, recebeu 3.200 feitos total, contra 12.195 lá de Itatiaia, isso nós estamos nos referindo ao ano de 2018, 9.615 de Mangaratiba, 8.810 de Paracambi. Na posição do ranking desses juízos únicos, ela está na 28ª posição, é uma das 4 últimas, né? Então, um volume de trabalho baixo, uma produtividade baixa, né? E que também preocupa o Tribunal de Justiça, que já fez estudos com relação a essa comarca. De um outro lado, nós temos aí a segunda Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Teresópolis, que está ocupando aí o 5º lugar no ranking dessas promotorias, desses grupos, né, que eles chamam de pacotes de atribuições, no estado do Rio de Janeiro, uma comarca bem pesada. A ideia e a proposta aqui, então, é tirar parte dessas atribuições da comarca da tutela coletiva, com relação especificamente a... Deixa-me ver aqui. A saúde, assistência social, educação, idoso e pessoa com deficiência, que são aí, neste caso, atribuições de caráter no âmbito da tutela prestacionais, ou seja, de indução das políticas públicas, que vão atender em Sumidouro, né, naquele contato do promotor com a população e com os órgãos públicos locais, o que é mais importante para Sumidouro. E não é só isso, presume-se aí, como já nos outros casos, em que vou citar fechando aqui, que nós do Água Especial já abraçamos a ideia, de que há uma demanda reprimida. Por quê? Porque Sumidouro dista 62 quilômetros de Teresópolis, e com um sistema de deslocamento e transporte público municipal precário. Então, há uma natural inibição da população de Sumidouro, como houve nos outros casos, de se deslocar até Teresópolis para poder provocar essa demanda do Ministério Público, que agora vai se mostrar muito mais efetiva, muito mais favorável nesse sentido. Então, retira-se essas atribuições da segunda Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Teresópolis, que, pontue-se, ela tem toda a atribuição de tutela coletiva relativa a Teresópolis, relativa também à comarca de Sumidouro, porque a primeira só fica com o meio ambiente.
todo o resto fica com a segunda. Então dá para imaginar, né, o atropelo, o assoberbo que fica a segunda promotoria. Saindo estas atribuições específicas, como disse, saúde, assistência social, educação, idoso e pessoa com deficiência, não vai haver nenhum problema. Com relação à improbidade administrativa, então, o que fica aqui? Qual é a proposta efetiva com relação a isto? As omissões do poder público que gerem improbidade administrativa vão ficar por conta do sumidouro, que é exatamente esse o controle prestacional. E as ações, ou seja, as improbidades administrativas decorrentes de atos comissivos vão continuar em mãos da segunda promotoria. Este órgão especial, como eu disse, já apreciou casos nesse sentido, ou seja, de se tirar tutela coletiva de um órgão central regional e distribuir por comarcas menores. Fizemos isso aonde? Fizemos isso em Duas Barras, fizemos isso em Santa Maria Madalena, fizemos em Sapucaia, Rio Claro e Rio das Flores. Podendo destacar, inclusive, que pelo menos com relação a Rio Claro, né, havia até uma demanda maior do que Sumidouro, e ainda assim o órgão especial acolheu. Então, meus caros colegas, sem maiores delongas, não é novidade, já fizemos isso, se apresenta bastante efetiva uma medida dessa. É uma medida que não tem volta, já há estudos para que se estenda isso para outras comarcas, e eu estou votando, então, no sentido, senhor presidente, de aprovar integralmente a minuta que pode ser vista aí, já deve ter sido vista pelos caros colegas. É como voto. Muito obrigado, doutor Marlon. Todos de acordo? Podemos aprovar de forma unânime? Já. Então, aprovada a minuta de resolução por unanimidade de votos. Antes de declarar encerrada a sessão e partir para o lanchinho, gostaria aqui de novamente fazer um registro de agradecimento da presidência, da corregedoria, do secretário, da satisfação que é dividir esse colegiado com os senhores. É um ambiente respeitoso, democrático, harmônico, republicano, e eu acho que é isso que tem que pautar as relações, com tolerância acima de tudo. E nesse ano de 2019, isso só ficou mais uma vez demonstrado. Então fica aqui o meu muito obrigado. E desde já, nós vamos nos encontrar ainda na sessão do dia 13, mas eu desejo a todos vocês, aos seus familiares, um Feliz Natal, um Ano Novo próspero. Temos passado por momentos difíceis, mas superando todos com equilíbrio e com absoluta serenidade. E sem o apoio de cada um dos senhores, isso não seria possível. Então fica aqui o meu mais absoluto agradecimento. Muito obrigado a todos. Obviamente, eu não posso deixar de fazer um agradecimento também às equipes de som, à equipe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, na pessoa da Jerusa, que tão bem nos atende aqui com sua equipe. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês também.